Olá, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver o nosso vídeo e nós ficamos muito felizes de continuar com esse trabalho aqui, conversando com o Dr. Martins. Você pode ver na Web Filhos, você pode ver no YouTube e, claro, você sempre nos dá um retorno contando as suas opiniões, o que você acha. Eu sempre trago gente aqui para falar de coisas muito boas sobre criança, né? E hoje eu tenho, assim, a alegria e a grande honra de trazer um amigo, uma pessoa que diz muito sobre a pediatria brasileira, que tem um papel fundamental no ensino de vários pediatras, de vários residentes. É livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na área de pediatria e autor de vários livros de pediatria e livros também para leigos. Eu que publiquei um livro chamado Come Porque Amamentar há quase 40 anos, junto com esse livro, até um pouco antes, essa pessoa que está aqui comigo fez um outro livro chamado A Cartilha da Amamentação. Eu estou falando do Dr. Jaime Muraovski. Muito obrigado por você estar aqui, Jaime. Olha, Martins, é realmente uma satisfação fora do comum estar com você, como colega, companheiro das boas lutas da pediatria, amigo. E o Zé Martins é o presidente da academia, da nossa Academia Brasileira de Pediatria, e é tão dinâmico que uma das minhas poucas obrigações agora é segurar ele um pouco para ele não escapar do controle, viu? Mas é uma sensação muito grande. Obrigado. E o Jaime é realmente companheiro da Academia Brasileira de Pediatria, que nós trabalhamos aí lutando para ajudar as nossas crianças. O professor Jaime, ele também é autor de um livro que eu li muito e que muitos pediatras desse país usam até hoje. E eu não me esqueço de uma reunião que nós fizemos uma vez em Curitiba, que quando ele entrou assim na sala onde estava a mesa redonda, deu um tumulto. Você lembra disso? Não, e aí, à noite, na hora do jantar, uma pessoa levantou e disse assim: hoje teve um tumulto lá na aula, os pediatras todos ficaram oriçados, eu não sabia que existia uma celebridade na pediatria. Você lembra disso, naquele jantar? E essa celebridade era o professor Jaime Muraovski, que é um nome assim que o Brasil inteiro conhece, e ele é uma pessoa que colabora muito com o desenvolvimento da pediatria nacional. Esse livro chama-se Pediatria, Diagnóstico e Tratamento, é um livro de cabeceira ou da mesa dos pediatras. Quando você vê um caso assim que você saber como é que você conduz, você vai lá escondidinho do paciente, olha direitinho, está lá direito, olha, diante disso, faça isso. Como é que te deu essa ideia de você fazer o diagnóstico e tratamento? Como é que ela apareceu na tua cabeça? Olha, uma pergunta difícil, né? Na época que nós fizemos, fazem 35 anos, não existia bons livros de pediatria. Hoje existem. Nacionais, né? Nacionais. Hoje existem, mas não tem nenhum igual. Porque eu juntei algumas características que é difícil juntar numa pessoa só. Primeiro, os professores de pediatria de hoje já nascem professores, né? Eles se formam, fazem mestrado, doutoramento, livre-docência, são ótimos, mas não tiveram aquela experiência de trabalhar com criança, como eu tive no meu bairro. Eu nasci no Ipiranga, trabalhei lá no Ipiranga há muito tempo, trabalhei na clínica infantil de Ipiranga, então... O saudoso Gomes de Matos. Saudoso Gomes de Matos. Que foi seu chefe, né, no começo? Meu chefe, meu mestre, né? E então, eu tive uma experiência que hoje se encontra pouco, né? Ao mesmo tempo, talvez a minha... Que é esse dia a dia de ver a criança com a família, né? Discutir, conversar, ver os problemas que a mãe traz, os telefonemas, os chamados. Naquela época não tinha muito telefonema, no começo não tinha muito telefonema, porque o telefone não funcionava muito, mas chamado em casa tinha muito. Sim. Depois começou o telefone, né? E a gente aprende muito, né? Com os clientes, eu brinco, com os chatos, os clientes chatos, a gente aprende mais ainda, porque eles ficam em cima da gente, né? Não, engraçado. Eu tinha um pouco de, talvez uma das minhas poucas vantagens ou qualidades é didática. Então, eu tinha um jeito diferente de apresentar e mais uma coisa, empatia, que eu fui... empatia significa sintonia com o pediatra. Exatamente. Eu vejo muitas aulas de professores excelentes, mas eu imagino, aquele que está ouvindo realmente aprendeu alguma coisa? Será que ele está participando? Né? Será que ele vai ganhar alguma coisa? Daqui uma hora, ou no dia seguinte, ele já vai aproveitar isso?
eu sempre tenho essa preocupação, que o indivíduo aproveite realmente alguma coisa daqui por diante. Então, juntando essas características, aliás, vocês vão ver, eu acho que eu escrevo melhor do que falo, vocês me desculpem se eu não falar tão bem. Então, eu juntei, o livro tem essa empatia, essa sintonia. E eu procuro dar um nível científico alto, mas comunicativo. Eu acho que isso é uma característica fundamental sua. Então, em vez de escrever fisiopatologia, um termo meio sem graça, né? Quando a gente lê fisiopatologia, a gente me pula, porque então eu coloquei, entenda o que está acontecendo. Isso. Então, aí chama atenção, né? É só para traduzir, fisiopatologia é um termo médico, patologia, doença, fisio é a função, o desenvolvimento, a maneira que funciona a doença, entendeu? Então isso aí põe isso, entenda o que está acontecendo. Eu não gosto do termo introdução, quando eu leio alguma coisa, começa com introdução, eu já não tenho vontade de ler, é meio sem graça, né? Agora, se a gente pode pôr alguma coisa que chame a atenção, olha o que você vai aprender aqui, o que você vai ler aqui, e não essas palavras-chave de introdução. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando o aleitamento materno estava no começo, teve um simpósio, acho que foi em Ponta Grossa, e que foram convidados muito bons, olha, gente de alto nível para falar. Eu adorei. Mas os organizadores, né, tiveram uma boa ideia de fazer uma sessão só com as mães. E os mesmos que deram as aulas foram falar para as mães. Eu fui assistir. Eu fiquei horrorizado. Eles usavam os mesmos termos técnicos que usaram com a gente, que eram muito bons, com as coitadas das mães. Então, é interessante, gente inteligente, culta, não tem, às vezes, essa capacidade. Talvez esse seja a minha característica capaz de transmitir, e é por isso que o meu livro é diferente dos outros. Então, eu acho assim, Jaime, que uma das coisas que a gente sempre conversa e que eu respeito muito em você é essa capacidade de comunicação. Eu acho que ela é fundamental. Comunicar é muito importante. Por exemplo, esses trabalhos que eu faço aqui para a web, que eu fiz na TV, nem sempre eram bem vistos. Tem gente que fica, não, mas vai para a televisão, havia muita resistência e tal. E eu acho que é uma das funções fundamentais que nós estamos fazendo, porque as pessoas veem, as pessoas respondem, as pessoas entram, você tem que ter paciência que cai assim 300 e-mails um dia para você e você tem que responder. E é uma forma de democratizar a informação, né? Então, é por isso que eu te trouxe hoje aqui. Agora, você acabou também de fazer um livro virtual agora, né? Que é a Consulta na Nova Pediatria, não é isso? Por que você escreveu isso aí? Olha, bom, a ideia de fazer um manual da consulta da nova pediatria já vinha de longe. Então, como eu digo, às vezes a criatura escapa do controle do Criador, né? Eu não estava imaginando, eu estava imaginando fazer um livro menor, mas era um livro, né? E em conversa com amigos, gente que está envolvida nisso, começaram a dizer, por que você não faz o livro virtual? É o futuro. Eu até brinquei com eles. Bom, o futuro é para vocês que são jovens, para mim tem que ser presente, né? Então, não, é presente, já está assim. E a coisa então foi, como eu disse, foi escapando do meu controle e acabou sendo um livro virtual. Então, aí eu descobri que é o primeiro na história da medicina brasileira esse tipo de livro. E realmente aí fiquei encantado, vi como as coisas são diferentes, essa facilidade, né? Então, porque a gente, quando faz uma coisa dessas, quer que seja expandido o mais possível. E isso é uma maneira, né? Por que você fala nova pediatria? Ela mudou muito? Mudou. A gente pode até dizer que houve uma espécie de resgate da velha pediatria, né? Porque quando nós começamos, eu principalmente, a mortalidade infantil no Brasil era 156 por mil. Isso significa que de cada 1000 crianças que nasciam vivas, 156 não tinham a chance de comemorar seu primeiro aniversário. Morreu no primeiro ano de vida. Morreu antes de comemorar o primeiro aniversário.
A desnutrição era terrível, né? A gente via aquelas crianças desnutridas, diarreia. Toda a minha parte científica foi baseada em diarreia. Por quê? Aliás, Porque eu vi na clínica infantil de Ipiranga que a diarreia era muito frequente e ia desnutrindo a criança até matar. E você culpou a salmonela muito, né? Falou mal da salmonela, coitada. Não foi tanto da salmonela. Isso é uma brincadeira pediátrica. Salmonela é uma bactéria associada à diarreia. Olha, não foi tanto a salmonela, foi uma bactéria. Porque eu queria descobrir qual era a bactéria, porque naquela época nem se falava em vírus ainda, né? Qual era a bactéria que provocava diarreia, dava desidratação, enfraquecia a criança e ela morria. Escherichia coli. E aí eu descobri, chamava o nosso grupo, né? Escherichia coli enteropatogênica. Então, durante muitos anos, eu dei aulas, palestras no Brasil, começando assim: a diarreia é a principal causa de morte das crianças brasileiras até 1 ano de idade. Hoje não é nem a 10ª, viu? E o grande vilão se chama Escherichia coli enteropatogênica. Não se falava em vírus, né, Jaime? Não, vírus nem se pensava nem se ainda. Conhecia, né? Então, depois de uns 20 anos, eu escrevi um artigo sobre Escherichia coli enteropatogênica, pedindo desculpas por Escherichia coli enteropatogênica. Eu fui o primeiro, hein? Fui o pioneiro. Hoje todo mundo pede desculpas. Ele né? aceitou, os reis, não sei, os príncipes, os governantes, o Papa, né? Todo mundo pede desculpa pelo que aconteceu. E eu pedi desculpa por ter chamado ela de vilão. Ele disse, a Escherichia coli enteropatogênica não era vilão, ela era carrasco. Qual a diferença? O carrasco executa a sentença de morte ditada pelos verdadeiros vilões. Quais eram os verdadeiros vilões? Pobreza, falta de saneamento básico e o que eu chamava o grande flagelo dos países em desenvolvimento, que era o desmame precoce. Quer dizer, aquelas crianças que eram desmamadas. Dessas 156, é lógico, 156 não era em Campinas, era o geral no Brasil e quem puxava esse número era o Nordeste, regiões pobres, né? As zonas pobres do Brasil. Mas, então, em zonas pobres era mais 156, 156 era a média. Então as crianças sobreviviam, eram aquelas que eram amamentadas. As que não eram amamentadas tinham o desmame precoce, tinham diarreia, outra diarreia, desnutriam e morriam. Então, eu acho que essa sua contribuição... Bom, nós começamos a falar de aleitamento materno quase simultaneamente. Exatamente, mais ou menos, nós né? Encontramos o Brasil falando sobre aleitamento materno. A gente andava pelo Brasil aí carregando a questão do aleitamento. Era você, eu e o Dias Rego, né? O Dias Rego lá do Rio de Janeiro. Mas então, uma coisa, Jaime, também que chama muito a atenção é a tua maneira de ver a pediatria de uma forma muito mais aberta, né? Por exemplo, eu me lembro de ter assistido uma aula tua sobre a famosa epigenética, né? Lembra também que a gente era muito assim ditatorial com a genética. É genética, genética, acabou, você vai morrer porque é genética. Né? Isso mudou. Mudou. Como é que mudou isso? Olha, voltando assim um pouquinho interessante, é que quando os velhos pediatras da antiga geração anterior à minha viram que as crianças que tomavam leite de vaca morriam, começaram a investigar por que será que elas morriam, hein? Então, é lógico que a composição do leite de vaca e do leite materno tem várias diferenças. O leite de vaca foi feito para o bezerro, dá para entender, né? Então eles começaram a modificar. Tem muita proteína, vamos diluir. Tem muito sal, a diluição também é boa. Falta óleo, então vamos acrescentar óleo vegetal. Você lembra que a gente fazia umas fórmulas que botava óleo de cozinha, lógico, diluía com água, lógico, 1/3 ao meio leite, lembra? Quantos anos eu fiz isso? Então, esses pediatras que eram geniais, né? Quando eles chegaram à fórmula, que era, pegava o leite de vaca, a fórmula ficou meio parecida com a do leite humano, aí veio a bomba. As crianças não morriam porque a fórmula era diferente, morriam por causa da contaminação. Quer dizer, nas regiões pobres não tinha esgoto, não tinha geladeira na época, né? Então as crianças morriam porque não tinha o leite água potável. Exato. Não tinha esgoto, não tinha água potável, então morriam porque o leite era contaminado. E contaminado com o quê? Com Escherichia coli enteropatogênica, que é uma bactéria das fezes. Então não tinha esgoto, havia essa contaminação. Bom, e agora, hein? E outra coisa, Jaime, aproveitando a tua deixa, também não se conhecia a imunologia. A gente não sabia
o que era imunologia, que aliás aumentou muito quando chegou a AIDS, né, que se estudou muito. Quer dizer, a gente não entendia por que o leite humano protegia, a gente não conhecia os fatores imunológicos do leite humano. Né? Então, o leite humano protegia não é só porque ele não era contaminado, e não era, né? Mas porque ele transmitia esses fatores de imunidade. Então, hoje, qual é a... Lembra que eu falei em 156? Olha uma coisa curiosa, vocês sabem quanto é hoje a mortalidade infantil no Brasil? 15,6. O mesmo número com uma casa decimal. Que diferença, né? Que diferença. Então... Aí 10 vezes menos. Aí se chegou... bom, então, agora não tem importância o aleitamento materno. Antes era questão de sobrevivência. E agora? Agora, criança, ninguém morre porque mama, no Brasil, porque não mama leite humano. Então, por que a gente defender agora o leite humano? Parece que não tem muita graça, né? E aí entra o que o Martins falou, que é epigenética, né? A genética, a gente dizia, a genética determina o destino. Contra a genética, o que a gente pode fazer? Bom, a gente sabe, tem aquela engenharia genética, mas isso é para casos especiais, talvez no futuro muito a longo prazo. Por enquanto, não vale, né? Mas, felizmente, hoje a gente sabe que existe a epigenética. A epigenética atua sobre a genética e pode alterar o funcionamento dos genes. Quer dizer, a engenharia genética quer mudar a estrutura. A epigenética não muda a estrutura, mas muda o funcionamento, que na prática é que interessa. E quando que funciona essa epigenética? Quanto mais jovem o indivíduo, mais importante. Começa já na gravidez, depois principalmente nos 2 primeiros anos. É lógico que vale a vida toda, mas principalmente nos 2 primeiros anos. E aí a importância do leite materno. O leite materno agora não é para o indivíduo não morrer imediatamente, mas é a qualidade de vida a longo prazo. Desenvolvimento cerebral, né? Exato. Eu disse, agora a longevidade está garantida. Fora, infelizmente, a violência que a gente sabe, né, que mata muito jovem, mas, sob o ponto de vista médico, já se sabe que as crianças que estão nascendo hoje vão ver quase 100 anos. Então, a longevidade está garantida, a vida longa está garantida, mas a qualidade de vida não está garantida. E a gente vê mesmo agora, né, pessoas de idade tendo uma qualidade de vida muito ruim. Então, para melhorar isso, a gente tem que começar antes, na infância, e quando a epigenética funciona mais. E o aleitamento materno, que então introduz no organismo os nutrientes que vão mudar o metabolismo, não só para agora, mas para a vida inteira. A gente sabe do que morre, quais são os grandes problemas hoje: arteriosclerose, hipertensão, né? Osteoporose. Tudo isso a gente começa a corrigir. É lógico que tem que fazer a vida toda, mas começa a dar essa base no começo da vida. Não, e outra coisa, né, Jaime, nessa linha que a gente sempre fala, que o professor Jaime coloca muito: diabetes, hipertensão arterial, obesidade, alterações do colesterol, são problemas que hoje a gente se preocupa na infância. E isso tem muito a ver com essa dietética que nós estamos falando, inclusive a prevenção disso é através do aleitamento materno prolongado até 2 anos, se possível. Isso é uma coisa que, isso que a gente está colocando, a história da pediatria, ela tem muito a ver com esse entendimento dessa evolução, desse desenvolvimento. Eu costumo dizer que o verbo desenvolver... Aliás, adorei assistir na sua aula, gostei. Né? Fala isso que é interessante. Não, porque o desenvolver, o prefixo negativo des, ele significa que desenvolver é ir saindo do envolvimento da mãe. Né? Des é sair de, né? Descobrir é tirar da coisa que está coberta. Então, desenvolver é sair do envolvimento. Então, o que acontece? Esse desenvolver depende de muitos fatores. Um deles, fundamental, é a relação mãe-filho, é o vínculo, é o aleitamento materno, são as relações familiares, é a luta contra a terceirização, etc, etc. Quer dizer, a gente começa a ver uma pediatria com uma visão macro, né? Um pouco diferente só da patologia laboratorial. Por isso que é a nova pediatria. Mas isso você falou, que eu aprendi isso com você, esse do desenvolver,
Quer dizer, é sair do envolvimento. Mas então, uma coisa importante, quer dizer que tem que ter um envolvimento antes. Claro. Então, quando a gente fala sair do envolvimento, significa que tem que ter antes o envolvimento. Esse momento é a relação com a família, particularmente com a mãe. Isso vai acontecer assim cada vez mais, mas veja, qual é o momento que esse desenvolver fica tão claro? É por volta dos 2 anos, Exato. Quando está andando, falando, comendo sozinho, já veio outro irmãozinho às vezes, então aquele ser já está saindo para... Isso a gente vê em todos os mamíferos, né? E essa questão, para mim, filosófica até, é muito interessante, né? Fala. E o que o Martins falou, ele falou até 2 anos, não foi por acaso. Hoje está muito em voga os famosos primeiros 1000 dias de vida. O que são 1000 dias de vida? Começa na gestação. Começa já na gestação. Então, são 9 meses de gestação e depois mais 2 anos. Por isso que ele falou. Não é que daí em diante não tem importância, mas o fundamental, aquilo que vai formar a pessoa como ela é para o resto da vida, é nos primeiros 1000 dias de vida. Então, vale a gestação e os primeiros 2 anos de vida. Então, acho que essas conversas assim, entre 2 pediatras, um velhinho e outro assim, cada vez mais sabido, como eu já é muito interessante, porque a gente está querendo mostrar para vocês uma visão do como evoluiu a pediatria no mundo e particularmente no Brasil. Quer dizer, hoje nós estamos trabalhando aí com 15 por 1000 de mortalidade infantil, a gente só perde 15 crianças em cada 1000, mas os nascimentos caíram muito, né? Quer dizer, a gente está desacelerando, o perfil da população brasileira está se modificando, né? Nós estamos começando a engrossar o meio e depois vamos ter mais velhos lá na frente. E o que a gente sempre fala é que esses grupos, na primeira infância e os velhinhos, são os que não produzem, são aqueles que nem sempre as pessoas cuidam bem, né? E a gente vê que essas pessoas ficam meio soltas, né? E é por isso que essas coisas todas que nós estamos falando aqui tem a ver com essa luta pela licença maternidade ampliada, tem a ver com a questão da escola, tem a ver com a maneira como a gente bota essas crianças para aprender, em que idade que elas podem ir para a escola. Eu defendo que se a mãe pode ficar com eles e ter uma licença boa, o melhor lugar de uma criança é com a mãe, e depois ela vai na hora certa. E a gente vê, você deve ver muito isso, né, Jaime? 1 mês e meio, 2, as pessoas estão indo para a creche, no momento que a imunidade dessas crianças é muito baixa, né? E aí desmama, etc, etc. Mas eu queria entrar também numa outra coisa importantíssima que eu acho que você tocou nesse assunto recentemente na pediatria brasileira e que pegou, que é a famosa história da cultura do pronto-socorro, né? Como é que você vê essa questão? Era muito bom você colocar suas ideias aí. Nós vivemos o que eu chamo a perigosa cultura do pronto-socorro. Por que isso? Porque as pessoas acham, como as crianças não morrem mais dessas doenças que morriam antes, né? São bem nutridas, gordinhas mais do que deviam, né? Então, as pessoas acham que não precisa ter uma orientação. Quer dizer, quando fica doente, vai para o pronto-socorro. O pronto-socorro, é lógico, graças a Deus que existe, né, para todos nós, mas não foi feito para essas coisas. Houve uma distorção total do papel do pronto-socorro. Outro dia, o ano passado, saiu no jornal, essa época de mudança de estação em São Paulo, né, que tinha 7 horas de espera no pronto-socorro infantil. Então, o tom que eles diziam no jornal, dizia, olha, o nosso serviço é muito ruim, como servir pronto-socorro se você precisa esperar 7 horas? O que eles não diziam lá, que certamente 75% daquelas crianças não deviam estar no pronto-socorro. Então, onde que deviam? Nos seus serviços médicos, no seu pediatra. Então, houve uma distorção total do papel do pronto-socorro. Então, por que se vai hoje no pronto-socorro? Porque a sociedade atual vive no que eu chamo a tirania da urgência. Tudo tem que ser urgente. No fim, é uma falsa urgência. O sujeito fica esperando 7 horas. E quando não é 7 horas, fica esperando 2, 3 horas. Isso já é o normal, né? Passa a noite toda no pronto-socorro. Quando podia, eu brinco às vezes com clientes meus, se tivesse me telefonado, em 5 minutos eu teria te dado orientação. Você não precisa ir no pronto-socorro de madrugada, né, de noite. Depois a gente vê isso. E outra coisa, então são 2 pontos, essa tirania da urgência e depois aquela necessidade, aquela querência de ir num lugar de alta densidade tecnológica. O que significa isso? São lugares que têm muito exame de sangue,
os exames de imagem, que começou com raio-x, passou para ressonância magnética e tomografia, né? Nos velhos tempos a criança batia a cabeça, e que criança não bate a cabeça, né? A gente via que não era nada sério, dava por escrito até o que devia observar nas próximas 24 horas, tudo bem. Aí as crianças passaram no pronto-socorro e alguns clientes diziam, eu fui lá pedir o raio-x, eu não fui consultar o médico, eu fui pedir raio-x. E agora não é mais raio-x, é tomografia. E daí faz uma tomografia? É caro, né? Tudo bem. Nós temos tanto dinheiro para gastar? Não, né? Mas não é isso. O que a maioria não sabe é que o raio-x e muito mais a tomografia provoca uma irradiação que tem problemas sérios a longo prazo. E aí, coisa que provavelmente pouca gente sabe, se faz uma tomografia da cabeça hoje, daqui 2 meses a criança bate a cabeça de novo, né? Aí faz nova tomografia. Em algumas culturas eles fazem uma toquinha, né? Me lembro que quando eu trabalhei na Espanha, as vós tecem uma coisinha de lã que põe na cabecinha, um capacetinho, quando ela começa a engatinhar, sabe que ela vai bater a cabeça. Olha, interessante. E os nossos índios, algumas tribos indígenas, tecem com bambu e com plantas. Olha, uma coisa bonitinha da pediatria social. É interessantíssimo. E lá a função da vovó é tecer uma capacetinho de lã para proteger a cabecinha dos bebês que estão engatinhando até chegar aos 2 anos, porque eles batem a cabeça. Vamos propagar isso, que isso é muito inteligente. É sabedoria popular, né? Agora a gente tem a pseudo-sabedoria popular, a falsa sabedoria, que precisa fazer uma tomografia, que eles viram na internet, né? Então, o que já está acontecendo, hein? Já, não é onda, e vai acontecer muito mais no futuro, é o aumento de câncer. Na cabeça, na barriga também, porque qualquer dorzinha de barriga também se faz tomografia. Então, isso já está acontecendo e vai acontecer muito mais no futuro. Mas ninguém pensa nisso. Mas, e por que se faz tanto assim? Primeiro é pressão popular. E o plantonista, coitado, o plantonista se sente pressionado e fica mais fácil ele pedir do que explicar uma hora porque não precisa. Jaime, que infelizmente é duro de falar, mas é verdade, tem uma questão econômica também, né? Para justificar a máquina que custa muito caro. Né? Tem razão. Em parte, precisa usar a máquina. Eu fico impressionado como se faz ressonância magnética às vezes e tal. Será que é preciso fazer tanto esses exames, né? Então é uma coisa que a gente discute bem isso, né? A maioria desses casos, se dissesse vai ficar em observação 12 horas, ela foi de noite até de manhã, aí já está resolvido. Aí já ficou claro que é uma infecção viral. Enquanto isso, qualquer tossezinha se faz raio-x de tórax, né? Como eu disse, o raio-x também tem radiação, a tomografia é muito mais, mas as duas coisas acabam se somando. Uma tomografia, as pessoas não sabem, equivale a 20, 30 raio-x às vezes, né? Uma tomografia. E a pessoa não percebe exatamente, isso. Você faz faz uma tomografia, é como se tivesse 20 anos. Sei lá, estou chutando, mas é muito mais, é por aí. E se fosse uma vez só, quer dizer, infelizmente as coisas não desaparecem, vai se somando para a vida toda e de repente aparece com câncer e você não sabe por que teve o câncer. Você sabe que eu falo para os residentes, às vezes, uma coisa que eu brinco com eles, que é o kit pronto-socorro. Sabe o que é o kit pronto-socorro? Hemograma, urina 1, raio-x de tórax, se bobear, líquor. Está com febre, vomitando, hemograma, raio-x de tórax, é um absurdo. Essa criança está com febre, não tem nenhum sinal respiratório, tem um raio-x de tórax, você falou, né? E o pior que depois é muito, vou dizer, o plantonista, nem quero espalhar, o plantonista não sabe interpretar o raio-x, porque é muito difícil, mesmo para muitos especialistas. Quando tem uma pneumonia, daquelas brutas pneumonia, qualquer um vê. Mas quando está com tosse, o peito um pouco encatarrado, é muito difícil interpretar o raio-x. Então é muito fácil dizer que ele está com broncopneumonia. Não, e sai assim, é broncopneumonia. Aí tem, olha, a gente respeita muitos colegas, a gente não está criticando ninguém, a vida que é assim, nós estamos defendendo. Mas aquela história, vai que eu não vou ver esse paciente de novo. Né? Lógico. Está com febre, tossindo, tome antibiótico, né? Porque você está se assegurando que se essa criança vai para casa, daqui a 2 dias volta grave, você não vai ver a criança de novo. Né? Esse é um problema. Martins, isso mesmo, isso que as pessoas precisam ver, que vai ser atendida por alguém que pode ser muito competente, claro, poder ser nós, né? Dele. Mas que nunca viu a criança e nunca mais vai ver. Isso que é o pior. Então,
O que precisa agora voltar é que precisa ir no médico, precisa ir no pediatra periodicamente para fazer educação em saúde. Isso. É aquilo que vai tornar, melhorar a qualidade de vida da criança agora, mas muito mais no futuro. Não, e se você vê uma criança com febre, com tosse, e você não tem, acha que não está estertorando, é um sinal que a gente escuta, não está. Que tal, pode ser um vírus, pode ser uma rinotraque normal, um resfriado. O ideal é você ver de novo. Você falar, lógico. A senhora volta aqui amanhã. Se a febre aumentar, me telefona. Eu quero te ver outra vez. E, infelizmente, mas no pronto-socorro não é possível. Isso. Até você teve uma ideia de que seria obrigatório, né? Essa ideia, como fizeram com o cigarro, né? Colocar na sala de espera do pronto-socorro e carimbado nas receitas, uma coisa mais ou menos assim. Nesse serviço se faz um atendimento de urgência. Comunique ao seu pediatra, ao seu serviço de saúde, para que ele acompanhe o tratamento. Em caso de pior, evidente, pode voltar ao pronto-socorro, né? Mas então, essa é a ideia que nós estamos propugnando na Academia Brasileira de Pediatria, para colocar na sala de espera dos pronto-socorros e no receituário. Nós estamos encerrando esse tempo aqui. Eu queria só dizer para você o seguinte: foi uma grande honra te entrevistar, falar com você sobre esses temas. Queria que você fechasse isso aí dizendo alguma coisa nessa linha aí. O que você recomenda para os jovens pediatras e para as jovens mamães? Olha, os jovens pediatras estão num problema, né? Eu li outro dia no jornal que estão abandonando o consultório porque... Estão virando plantonista. Estão virando plantonista. O plantão é duro, é puxado. Mas sabe, terminou. Às 7 horas da manhã, tchau, acabou. Enquanto nós continuamos no telefone, 24 horas. Então, o que se pode fazer? Tem que valorizar o pediatra, valorizar o clínico geral. Então, tem que melhorar a remuneração. Então, nós, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que aliás já está fazendo isso, mas precisamos insistir para melhorar a remuneração para os jovens não abandonarem essa carreira de pediatra geral, e sabendo que agora nós temos uma luz no fundo do túnel, que é exatamente saber que precisa melhorar a qualidade de vida de pessoas que vão viver muitos anos. A epigenética, como dissemos, tem que ser então, tem que ter alguém que desenvolva isso, e esses são os pediatras gerais, mas que precisam ser valorizados. Aliás, as próprias fontes pagadoras, que não gostam de pagar quando o sujeito vai no médico sem doença, deviam se conscientizar que para elas é melhor, porque se você mantiver a saúde da criança, vai gastar menos agora e depois. Então, essa campanha, junto aos pediatras, junto às fontes pagadoras e junto à família. Então, como disse, aquele negócio, o anúncio que tem no maço cigarro, também colocar na sala de espera é uma maneira prática de começar a reviravolta. Bom, muito obrigado, Jaime. Obrigado por você ter vindo. Nós encerramos aqui essa conversa com o Dr. Jaime. Nós vamos trazer ele novamente aqui. Muito obrigado a você, Jaime, e a vocês que nos assistem. Um abração.